relacionamento, nossa vida, e que possamos encontrar o teu coração nessa palavra. Usa o teu filho, em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Notícia triste, né? Essa da Paulinha, do Pedro aí. Mas como o apóstolo disse, Deus sabe de todas as coisas, né? No tempo de Deus, tudo é perfeito. Mas a Bíblia diz para a gente chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Se a dor do nosso irmão, ela não nos causa dor também, estamos longe de verdadeiramente estar vivendo um evangelho genuíno de Cristo. Se a alegria do meu irmão não contagia o meu coração também de ficar alegre com ele em suas conquistas, em suas vitórias, e do mesmo modo, em sua tristeza, em seu dia de luta, seu dia de luto, eu também não me entristeço junto com os meus irmãos, quer dizer que eu estou longe daquilo que se diz uma vida com Cristo, sabe? Ao sair desse culto, vá para casa e ore, mande uma mensagem para o Pedro, para a Paula, nesse momento, que é tão difícil, né, irmãos? E que Deus dê graça a nós nessa noite. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo 4, versículo 6 ao versículo de número 8. Quem achou, diga achei, ou amém. Segunda Timóteo 4, versículos 6 e 8 diz o seguinte: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Sabe, irmãos, durante a nossa vida, todo aquele que respira, a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu digo mais, todo ser que respira, vai ter que combater algum combate. Enquanto em nós houver vida, enquanto em nós houver o fôlego de vida soprado por Deus, aqui nessa terra, nós vamos passar por batalhas. E sabe, combater um bom combate é uma escolha nossa, porque todos nós vamos combater. Basta você escolher qual combate você vai combater. Se você vai combater o mau combate ou se você vai combater o bom combate. Senhor, aqui está a sua palavra, que o Senhor traga revelação aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o Senhor ministrou ao meu coração esses dias, a respeito de muitas coisas, e eu estava com outra palavra para trazer hoje, só que enquanto eu estava terminando essa palavra de estudar, de ver alguns artigos, eu senti que o meu coração, uma inquietude que não estava, sabe, apontando para o que precisava ser dito essa noite. E então eu peguei o velho caderninho, que o pastor costuma dizer aqui, nos caderninhos de anotações, e eu fui ver as mensagens passadas, e fui ver que Deus já tinha falado conosco, que o Senhor já tinha comunicado ao nosso coração. E é por isso, irmãos, que nós falamos aqui da tribuna, aqui da frente, para você traga um caderno, anote no seu telefone, porque o dia mau vai chegar. E se nós não lembrarmos das palavras que foram ditas pela boca de Deus a nosso respeito, nós vamos sucumbir no dia da luta. Porque o que nos mantém de pé não é a força do nosso braço, não é o quanto de pessoas influentes nós temos na prefeitura ou nos comércios, não, irmão, o que vai manter nós de pé no dia mau é o quanto de Deus, na sua sagrada escritura, nós temos dentro de nós. Porque o alimento do nosso espírito, o alimento do cristão, ele não é nada a não ser Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus.
E pasmem você, talvez muitos, e eu digo talvez não, muitos de nós, estamos na igreja há tanto tempo, mas não temos comido do Cordeiro de Deus. Temos nos alimentado do Evangelho. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 4, que se o nosso Evangelho está encoberto, como um véu que Moisés usava, é para que eles se percam. Sabe, o Evangelho de Cristo que nós pregamos aqui, mesmo ele sendo puro, verdadeiro, na sua essência bíblica, nós pregamos a Bíblia, não aquilo que achamos, não aquilo que convém falar para o nosso povo, não, aquilo que a Bíblia diz nós pregamos, mas para muitos está encoberto esse Evangelho. Porque se nós ouvirmos da palavra de Deus, a Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir? Não, está errado, não é ouvir a palavra de Deus, é ouvir pela palavra de Deus. As palavras que eu recebo têm que passar pela palavra de Deus. Mas nós vivemos um tempo onde o próprio apóstolo Paulo diz que nos últimos dias eles procurariam mestres que falariam aos seus ouvidos aquilo que eles gostam, mestres que falariam aos seus corações, sabe, pessoas que, não, você é amado, não, você é, irmãos, passamos por uma geração onde os pregadores eram pregadores da bonança, né, não, como é que fala o nome? Me faltou o nome aqui, prosperidade, é ou não é? Pregadores da prosperidade. E aí dentro dessa casca de demônios, saiu outra casca de demônios, que são qual? São os coaches. Você é amado de Jesus, você pode tudo, você é a florzinha de Jeová, você é isso, irmão, diga assim, eu sou um pobre miserável, e ai de mim, se viver longe do Senhor. É isso, irmão. Nós somos, o apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios também, que nós somos vasos de barro e dentro de nós há um tesouro. Mas qual é esse tesouro que temos dentro de nós? Na antiguidade, lá no tempo deles, o que eles faziam? Quando você ia esconder algum ouro, apóstolo, eles não escondiam dentro de uns vasos bonitos. Eles escondiam os seus tesouros dentro de vasos de barro, bem feinho, e colocavam, porque quando o ladrão chegava, ele não ia olhar no vaso de barro e falar, não é possível que ali tem ouro. Ele ia caçar o quê? Os vasos mais bonitos, porque o vaso tem valor também. O vaso de barro, que valor que tem o vaso de barro? Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, em Gênesis, Deus vem e fala assim, água produza peixes, terra produz árvores. Se você tirar uma árvore da terra, o que acontece? Quando você tira uma árvore da sua origem, da sua essência, ela morre. Quando você tira um peixe da água, o que acontece com ele? A não ser que fosse o bague africano, né, que tem pulmão igual gente, aquilo ali é doideira, aquele peixe, né? Mas morre também com o tempo. Aí quando ele vai fazer o homem, o que ele faz? Façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele foi fazer o homem, você não foi feito do barro, você foi formado do pó da terra, Deus formou. Mas a Bíblia diz, em Efésios 1:4, que ele elegeu nós nele antes da fundação do mundo. Então antes do mundo vier acontecer, nós já fomos gerados em Deus. Diga amém. Então, o mundo foi feito por sua causa, para você viver, para você dominar este lugar. E aí Deus vem, faz o boneco de barro e aquilo que estava dentro dele, aquilo que ele tinha elegido nele, ele coloca dentro daquele boneco de barro, daquele vaso de barro. E aí agora, o Deus Todo-Poderoso mora dentro de mim e dentro de você. Você já parou para pensar isso, irmão? Que Deus mora dentro de você?
que aonde você vai, o Espírito Santo de Deus vai junto com você, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo irmão, está dentro de nós. Ele poderia morar em qualquer lugar que ele quisesse nesse mundo, palácios lindos, mansões luxuosas. Ele decidiu morar dentro de um vaso de barro como eu e como você. E nós temos que ter esse entendimento de que Deus mora dentro de nós, porque se nós não tivermos esse entendimento que Deus mora dentro de nós, nós vamos viver de uma forma onde nós vamos ficar pedindo aquilo que já é nosso. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. O nosso alimento é Cristo, as nossas bênçãos estão em Cristo, a nossa libertação é Cristo, a nossa santificação é Cristo, o nosso avivamento é Cristo, o nosso construtor da nossa obra é Cristo. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Jesus Cristo não mudou, irmão. Agora eu preciso entender que o combate vai vir. Diga ao irmão que está do seu lado, você vai combater. Fala com ele. E hoje, o culto de terça-feira, olha para mim, você que está aqui, eu quero parabenizar a sua vida, que Deus te abençoe e te dê uma graça dobrada hoje. Porque quem vem na EBD, quem vem na escola de... Isso aqui é uma escola de ensino. Terça-feira é um culto de ensino. Quem vem terça-feira, quem vem na EBD, quem vai no GA, irmão, você está amolando a sua espada. Porque vir domingo é muito fácil, né? Vem domingo aqui, daqui eu vou sair. A pessoa, a vontade dela de vir para a igreja no domingo é depois ir para a pizzaria. Terça-feira abre o quê? Abre nada. Se o tchau não fizer o café ali, meu filho, acabou. Falar em café, tiraram a plaquinha lá, né? Sobrou 3 garrafas domingo, né, tchau? Deixa o povo beber café, o povo vai entender ainda, o povo vai entender. Então, irmãos, nós temos que entender que combater o combate, nós vamos combater. Agora nós temos que escolher se vamos combater o bom combate ou o mal. Combater comendo bem, se exercitando, conferindo sempre os exames, é um bom combate, amém? É amém? Você combate esse bom combate? Agora, combater uma diabetes porque não se cuidou com o que comia, é combater um mau combate. Combater uma pressão alta, um burnout, combater o estresse, são combates ruins. Então escolha bem o seu combate. Olha o inimigo querendo me envergonhar aqui. Espera aí, gente. Aí. Combater ensinando seus filhos a ler a Bíblia, disciplinas espirituais, comunhão na igreja, levantar cedo para ir para a EBD, o menino levanta assim, levanta, vamos para a EBD. Isso é um bom combate. Combater deixando ele quieto na hora aqui, ó. O menino senta com as pernas para cima, não, senta direito, você está na casa de Deus. Olha o papai e a mamãe adorando, vamos adorar junto. Eu sou da época, irmão, que nós íamos para a igreja, meu pai falava assim, sentava do lado dele e falou assim, não anda, não levanta, não respira e não mexe. Aí eu ficava do lado dele assim, ó. Os meninos passavam correndo do meu lado assim, eu fazia assim, ó. Só o olho mexia. E quando eu voltava com o olho aqui, parece que ele estava aqui, ó. Olhando dentro dos olhos da gente assim, ó. A gente tinha temor de estar na presença de Deus. A gente tinha, sabe, quando vinha para a casa de Deus, a gente chegava no horário. Hoje a gente começou o culto 9 minutos atrasado. Vergonha para nós. Vergonha para nós começar o culto atrasado. E agora eu falo para nós pastores, nós tínhamos que ter começado no horário. Mas não tinha ninguém, realmente só tinha gente que estava servindo aqui. O culto é para Deus, não é para o homem. A gente tem que, sabe, irmãos, a gente precisa entender qual combate que a gente está combatendo, porque senão a gente vai ficar nesses combates ruins a vida inteira. Então você ensinar o seu filho, trazer ele para a EBD é um bom combate. Agora, combater o combate de tirar seu filho de um lugar de morte que você nunca ensinou pela palavra de Deus, é um combate ruim.
Quem já ensinou seu filho sobre educação sexual? Quem já ensinou seu filho sobre inferno? Sobre o céu? Ah, mas eu tenho vergonha porque meu pai não me ensinou. Faça diferente. Hoje o Lucas fez uma pergunta pra gente, né, amor? Dentro do carro lá que, irmão, se eu não estou lendo a Bíblia, eu passava aperto. E eu rodei, expliquei. A mãe dele explicou também. Aí ele, aham. Pior coisa que tem, a pessoa fala, aham. Eu falei, entendeu ou não entendeu esse miserável? Né? E aí já entra em outro assunto, mas assim, nós precisamos instruir os nossos filhos. Provérbios 22:6 diz, instrua o menino no caminho que se deve andar. Instruir no caminho não é dizer, ó, vai para a igreja, não é vamos para a igreja, é no caminho. Ensinar o filho, irmão, dá trabalho, mas você tem que entender que os filhos são herança do Senhor, então Deus nos confiou como mordomos dele, dessa herança que é dele. Imagina quando chegarmos perante Deus e falar assim, cadê seus filhos? Era responsabilidade sua. Combater em prol do seu casamento, nós estávamos falando isso ontem na reunião pastoral. Combater em prol do seu casamento, fazendo a manutenção diária do amor. Lucas, Natália, vocês estão casados tem quantos anos? 7 anos. 7 anos. Eu e essa mulher aqui vamos fazer 11. 11. O pastor tem 35, você falou? 30. Vai fazer 30. O Emerson tem 17. O Rubens e a Rosimar? Quanto tempo de casado? 33. Idade de Cristo aí. Cadê? Quem mais? Quanto tempo de casado? 3? Tá novinho ainda. Só amores. Quantos anos de casado? 7? Eita. Quantos anos de casado, Bruna? Tá não. Em nome de Jesus vai dar certo, filha. Vai dar certo. Tem quanto tempo vocês estão casados? 10 anos? Vai continuar. O inimigo se levanta para cair, ele é um derrotado. Creia na vitória, nós vamos guerrear junto. Vamos guerrear junto. Cacá, quanto tempo? 1,5. Tá novo também. O Henrique? 3. Eu sei, são mais novinhos, quanto? 5 meses. Irmãos, o que é a diferença para chegarmos a 30 anos de casado? Você vê o pastor direto postando? Deu um presentinho para a pastora. Ele estava pregando aqui, ele falou, a pastora chegou injuriada lá com o negócio, o que ele fez? Levou para a cafeteria, irmão. Isso é manutenção do amor. A Bruna, quando quer me chamegar, sabe o que ela faz? Angu. Tem gente que o amor é fácil, irmão. Anguzinho. Oxe, bem melhor. Bem melhor. Faz um anguzinho, faz sal. Aqui, você quer conquistar meu coração, irmão? Eu bato até laje na sua casa, se precisar. Ajuda a fazer mudança. Faz um salpicão para mim. Fala pro irmão do lado. Fala um salpicão pro pastor, faz. Fala com o irmão do lado aí. Vai, me ajuda. Fala um salpicão pro pastor. Levar para jantar fora, comprar um presente, fazer a comida que ele ou ela gosta, dizer que ama. Beijar na boca, irmão. Quando você namorava, você beijava até, né? Não precisava. Aí agora que casou, acostumou, fica assim. Taca a língua nessa mulher. Eu lembrei do Emerson falando, taca a língua nessa mulher, só. Leva ela em Guarapari ali, ó, Paris, né? Leva lá, cara, leva. Faz a manutenção do seu amor, do seu relacionamento. Dorme de conchinha. Não é que o braço ficar com cãibra, você arranca, muda de lado. Isso é combater o bom combate. Agora, combater uma traição, combater a falta de amor, a ignorância dentro de casa, falta de comunicação, a falta de respeito. Esse é um mau combate. Provérbios 22:3, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. Sabe o que a gente costuma fazer em nossos relacionamentos? Amanhã ela vai estar melhor.
amanhã ele vai estar melhor. Aí dorme de bundinha, um de bundinha para o outro. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Tem vezes que nós pedimos desculpa um para o outro assim, mas a vontade é de enforcar um ao outro, mas você me desculpa, beijo aqui então. Mas desculpou, daqui a pouco está beijando, está abraçando, está junto. Nessa noite eu quero então, irmão, despertar sua mente a respeito desse bom combate. Escolha o bom combate. Gente, a minha está saindo toda hora aqui. O bom soldado se prepara para o combate. Soldados de elite, eles são treinados por anos a fim de se tornarem invencíveis. O soldado, ele tem uma coisa que nenhum outro tem, que é disciplina. Um bom soldado, ele carrega a coragem de um bom soldado. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Sabe o que nós fazemos? Nós ficamos preocupados, e nós ficamos desanimados, desesperançosos, e isso é uma afronta ao nosso Deus. Porque eu ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, eu estou dizendo que o meu Deus não é capaz de resolver o meu amanhã. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo amanhã, e Ele é o mesmo mês que vem, e Ele é o mês ano que vem, Ele é o mesmo, Ele não muda. Mesmo que nós fomos infiéis, Ele continua sendo fiel à sua palavra. Quando Ele tirou o povo de Êxodo, Ele falou, se vocês permanecerem em minha presença, cumprirem os meus mandamentos e estatutos, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. E é engraçado que quando Ele tira o povo lá do Egito, o povo era escravo. E aí você vai ler 20 versículos depois, Ele fala assim, o meu exército, ué, mas era escravo. Irmãos, não importa o que o mundo diz a seu respeito, não importa nem o que você pensa a seu respeito, importa o que Deus disse a seu respeito. O que Ele disse na sua casa, o inimigo não vai prevalecer sobre o seu casamento. Talvez você olhe para dentro de você e está pensando assim, não, mas não tem mais jeito. Eis que faço nova todas as coisas. Ele pode, Ele vai restaurar. Basta que nós, nós tivemos em nós a coragem. 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. O Senhor está o tempo todo dizendo para nós, ei, coragem, força, vamos. Nós não temos que olhar para nós como a igreja brasileira está muito ruim, a igreja brasileira não quer comer com nada, a igreja brasileira não quer, o Ministério Aliança não adora como eu adorava mais antes, o povo está, irmão, há uma igreja dentro da igreja, amém? E ela está aqui hoje reunida, é você, irmão, sou eu, somos nós. Jesus, nos últimos dias, para Ele subir ao céu, Ele falou algo, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E aí? Quem vai permanecer fiel até o último dia? Aos fiéis, Ele vai dar uma coroa de vida. Eu não sei, irmão, se você pensa nisso, mas a nossa vida não é isso que está aqui na terra, não é esse sofrimento que está se passando, é algo eterno com Cristo. Salmos 27:14, espere pelo Senhor, seja forte, seja corajoso, espere pelo Senhor. Irmão, não importa o que você está passando, espere pelo Senhor. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. 2 Timóteo 1:6-7, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que você recebeu pela imposição de minhas mãos.
Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, de coragem. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei, e eu o segurarei com a destra da minha justiça. Diga para o irmão que está do seu lado: tenha coragem. Coloca para mim Salmos 23. Vamos ler inteiro? Vamos? Todos nós? Vamos? Para encher o seu coração de fé essa noite. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você pode dizer amém, irmão? É esse o Deus que nós servimos. A nossa esperança está nele. Nós temos que ter a perseverança de um atleta forte em uma corrida. Tiago 1:2-4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. As dificuldades, os problemas que passamos na vida é para nos levar a um nível de maturidade, para podermos suportar aquilo que Deus tem para liberar sobre a nossa vida. Todos os meninos que nasceram nessa igreja, Deus comunicou algo. Todos. Nós somos uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja que crê no mover do Espírito Santo. Todos, Ele apontou para algo. E por que agora o filho de um casal de futuros pastores dessa casa, já passou o dia de nascer e ele ainda não nasceu? O que isso mostra para nós? O próprio pai dessa criança, do Miguel significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor, irmão? Quem é? Quem é como o Senhor? O próprio pai dessa criança, o Emerson, teve uma visão aqui, como que se fosse uma parede rachada e tinha muita água para vir sobre o Ministério Aliança. Muita água, mas tinha uma parede. Quantos querem um avivamento? Vai vir, irmão, mas tem algo segurando esse avivamento. E eu creio que é a própria mão do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não temos ainda estrutura para aguentar aquilo que Deus vai colocar sobre as nossas vidas. Porque a presença do Senhor, ela não é colocada sobre uma estrutura, sobre carros que bois levam, não. A glória do Senhor, ela é colocada sob o lombo de levitas, que dão 6 passos e sacrificam, 6 passos e sacrificam, 6 passos e sacrificam. A vida desses homens e dessas mulheres de Deus é uma vida de sacrifício. Quem quer viver uma vida de sacrifício hoje? Quem quer vir numa terça-feira num culto desse aqui, irmão? Free? Quem quer? Quem quer acordar cedo e vir para a IBD? Quem quer participar do GA? Quem quer ter uma vida sacrificial a Deus? Romanos 5, de 3-5, não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Há um processo, irmão, para que nós possamos chegar a um lugar em Deus.
Não vai ser uma oração do apóstolo. Ah, apóstolo, ora aqui para mim já pular todas as etapas e chegar lá na frente. Não, irmão. É um processo. Há um processo. E eu quero te fazer uma pergunta: como tem sido o seu treinamento? Como você tem treinado? E aqui, muito rapidinho, vai dar para fazer numa só. Muito rapidinho, eu quero falar sobre alguns pontos. Como está o seu treinamento na leitura bíblica? Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e a intenção do coração. O estudo da palavra, Salmo 119 é sensacional. Você quer que o seu coração queime pelo Senhor, pela palavra do Senhor, leia Salmo 119. Salmo 119, 97 diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço aos teus preceitos. Sabe, para você ter entendimento, não é só você conhecer, é obedecer. Afasta os meus pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são os doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel à minha boca. Ganho entendimento por meio de teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu gosto de Salmo 39:3, que ele fala: quanto mais eu medito na tua palavra, mais o meu coração queima por ti. Quanto mais eu medito na tua palavra, mais o meu coração queima por ti. Sabe, o fogo do nosso coração, ele é nutrido pela palavra do Senhor. Como está o seu treinamento em oração? Mateus 6, de 6-8 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não seja como eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo que lhe pedirem. É tão simples, irmão. É tão simples. Sabe por que às vezes a gente vem para a igreja, a gente levanta a mão e pede a Deus para vir e Ele não vem? Porque Ele está falando assim: eu já te dei a chave, eu já te mostrei o jeito. Você quer que eu venha aqui para quê? Para dizer que a sua vinda aqui não foi em vão? Eu quero você lá no seu quarto, eu quero você lá na sua intimidade, eu quero você, eu e você. Mas sabe por que nós não entramos no nosso quarto, fechamos a porta e buscamos a Deus em secreto? Porque há em nós o mesmo sentimento do povo lá em Êxodo, que preferimos ouvir alguém do que ouvir a voz. E eu não estou dizendo que nós estamos aqui para te abençoar, não. Nós estamos aqui, nós vamos gastar a nossa vida para abençoar a sua. Você pode ter certeza disso. Há um encargo em nós, nós carregamos esse encargo. Mas quisera eu que todos aqui já estivessem queimando por ele. Se todos nós aqui já estivéssemos queimando, com o entendimento de que, cara, há um lugar em Deus, meu e dele, que eu preciso estar. E aí, a gente não é satisfeito no ministério que a gente está. Quando o líder fala alguma coisa com a gente fica chateado e quer ir embora. Quando a gente não quer educar certo os nossos filhos, quando alguém fala alguma coisa, a gente fica emburrado. E aí é tudo isso. Por quê? Por não estarmos num lugar em Deus onde abre o nosso entendimento.
Muitos de nós temos o coração já na presença de Deus, sabe? Recebemos Cristo, Cristo mora em nós, mas não tivemos a nossa mente renovada à luz do Evangelho de Cristo. Porque levantar a mão, depois de um entendimento que Ele morreu por mim numa cruz, e que eu estava indo para o inferno, eu levantar a mão e dizer em voz alta, e confessar aos homens, ao céu, ao inferno, que agora a minha vida é de Cristo, irmão, é fácil. Difícil é viver o senhorio de Cristo. Viver o Jesus Salvador é fácil, porque você só precisa dizer, eu aceito. Agora viver o senhorio de Jesus é dizer, eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto à tua palavra. Eu estou com vontade de comer, mas eu vou jejuar. Eu estou com vontade de ver minha série, mas eu vou ler a tua palavra. Eu estou com vontade de terminar aquele, mas eu vou meditar de dia e de noite na tua palavra. Quanto mais eu medito na tua palavra, mais o meu coração queima por ti. Irmão, sabe como que eu venci a ansiedade? Quem sofre de ansiedade aí? Quando eu mergulhei na palavra de Deus. Porque quando eu mergulhei na palavra de Deus, eu comecei a ver que o que eu pedia para Deus já era meu. Mas Gálatas 4 diz que se o herdeiro for menino, ele nada se difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Ô Henrique, quantos anos que o menino tem? 1 ano e 3. Tudo que você tem já é dele, não é? O carro, a casa, tudo, né? Tudo. Mas você coloca o carro na mão dele? Por quê? Ele é criança ainda. Aí tudo que Deus tem liberado para mim e para você, já está liberado num lugar. Aonde? Cristo Jesus. Só que pela nossa imaturidade, nós não acessamos. Como anda o seu treinamento em jejum? Marcos 9, 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O demônio se manifestou, os discípulos foram orar e não conseguiram expulsar o demônio. Jesus chega e sai. E saiu. Sai em meu nome. Imagina, Jesus chegava: sai em meu nome. É no meu nome, sai. Algumas batalhas que eu e você, a gente vive, a gente precisa entrar em jejum. Porque o jejum, ele mata a vontade da sua carne. E o seu espírito fica aguçado. Você começa a ouvir melhor o Senhor, sabe? E olha só, querido, o que diz Lucas 5, 33 a 35. Sabe, risca na sua Bíblia isso. Eles lhe perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus, eles falando com Jesus, vivem comendo e bebendo? Isso é coisa que crente sabe fazer, né? Comer e beber com nós mesmo. Aí Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então não é só para o pastor, irmão, é para todos nós, é para a igreja, é para a noiva do Cordeiro. Hoje é dia de jejum, terça-feira. Eu não vou perguntar quem jejuou, não. Na última pregação eu peguei vocês muito legal, né? Falei: quem está jejuando aqui? Aí alguns levantou a mão, né? Sim, tá. Aí eu fui pregando. Daqui a pouco eu falei assim: Deus tem te abençoado muito, irmão. Quem veio aqui tomar um café da manhã aqui? Todo mundo levantou a mão.
Quem almoçou aqui? Todo mundo levantou a mão. Quem tomou café da tarde aqui? Quem comeu churrasco aí? Eu falei, vocês não estavam jejuando? Peguei todo mundo no pulo do gato. A gente precisa trazer o jejum como uma prática semanal, querido. Porque se nós treinarmos na hora do combate, treinamento duro, combate fácil, irmão. Por que os soldados de elite dos Estados Unidos conseguem entrar em qualquer lugar e tirar um cara com 20 segundos, 30 segundos? Irmão, você não consegue ficar 30 segundos sem respirar. Consegue? Tenta aí. Não consegue, dá 10 segundos e já está igual um pimentão vermelho querendo respirar. Os caras com 30 segundos entraram no prédio, pegaram um cara, botaram no avião e foram embora. O piloto do helicóptero tomou 3 tiros na bacia e foi dirigir, pilotando o trem até chegar no lugar. 3 tiros, apóstolo, tomou na bacia. Aí depois tem a foto dele lá assim, sendo condecorado, né, colocando a cara de psicopata do cara assim, ó. Falei, ô louco, você imagina o treinamento desse cara. O BOPE treina de uma forma tão, disciplinar, que eles entram em lugares, irmão, que ninguém entra. Acho que o demônio deve olhar e falar, eu não vou não, vai você, manda o BOPE. Os caras entram em lugar, cara, que... Mas por quê? Porque o treinamento deles é pesado. Na hora deles enfrentar o inimigo, eles estão com sede de enfrentar o inimigo. Sabe, não é os policiais mundão que, não vou lá não, os caras têm fuzil. Não, eles vão para cima. Eles vão para cima. Irmão, Jesus disse que a igreja não seria refém do inferno, pelo contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É para a gente chegar na porta do inferno e meter o pé, irmão. Empunhar a arma e entrar para dentro. Mas nós estamos... Vamos deixar o pastor ler mais a Bíblia, né? Ele tem mais bala no gatilho. Como está o seu treinamento? Em boas obras. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você tem praticado a iniquidade ou boas obras? As cartas à igreja de Apocalipse, elas levam uma mensagem comum. Todas elas, está escrito lá, eu conheço as tuas obras. Qual que é a obra que o Ministério Aliança tem feito? E quando eu falo Ministério Aliança, é você, sou eu. Qual é a obra que essa cidade tem recebida através da nossa vida, pelo Evangelho de Cristo que nós vivemos? Como está o seu treinamento em comunhão? E aqui eu termino. Gálatas 5, 13, 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu gostei dessa tradução aqui, sabe? Vocês se mordem e se devoram. Há uma frase de um pregador que fala, né, que nós somos o único exército que atira nos próprios soldados. Filipenses 2, 1 e 2, portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Quando nós colocamos ali atrás, irmão, cafezinho da obra, R$2, não é que se você não desse R$2 você não poderia beber, ou que era obrigado agora a pagar o café, como algumas pessoas dizem, agora não vou beber porque tem que pagar. Mas a gente estava querendo trazer o coração de toda a comunidade a um coração só.
A mentalidade de toda a comunidade há uma mentalidade só. E qual mentalidade é essa? Estamos em construção. A gente vai na padaria, paga R$5 num café ruim, parece que foi coada na cueca. Tão ruim que é aquele café. Aí que o Tião faz um café ali, 3 qualidades. O café do pastor, que é chafé, tem um café forte da Bruna e tem um café sem açúcar. Não, o café forte é meu, o café sem açúcar é da Bruna. 3 tipos de café, irmão. Aí a gente colocou ali, domingo sobrou as 3 garrafas cheias. Eu não preciso dizer que eu sou avarento. As minhas atitudes já mostram. Se quando na minha comunidade de fé eu tenho uma atitude de olhar algo e falar, eu não vou não, porque tem que pagar agora para beber. Ninguém falou que tinha que pagar. Era uma contribuição. Se você tem, pode contribuir. Isso mostra muito da nossa pequenez no Evangelho, da nossa falta de entendimento do Evangelho, do que é ser igreja, do que é uns aos outros, que nós temos tanto falado aqui, sobre viver mutuamente. Irmãos, quanto mais você abre a mão para abençoar, mais Deus abre a janela do céu sobre a sua vida. Mais. Eu não vou contar só uma coisa aqui. Deus, no início desse ano, vocês lembram que eu falei que eu tinha tomado um prejuízo de R$60 mil? R$60 mil. Abrimos uma empresa lá, deu ruim e tal, mas eu vejo até a mão de Deus nisso, sabe? Porque essa dificuldade que a gente passou, levou a gente a um lugar de ouvir a Deus. A gente, precisava ouvir o que Deus queria falar com o nosso coração, ou qual era o alinhamento que Ele tinha com as nossas vidas. E a gente entrou o ano e a gente precisava levantar R$10 mil, né, amor? Que estava devendo na conta da outra lanchonete que a gente fechou. A gente fechou a lanchonete, tomou um prejuízo lá, enorme, do empréstimo que eu fiz lá no banco. O Daniel não conseguiu cancelar meu empréstimo, tem que pagar. E R$10 mil na conta, negativo. Em um dia, né? Foi um dia ou uma semana, não sei, que a gente conseguiu arrecadar os R$10 mil. A gente foi vendendo um negócio aqui, pagamos R$10 mil. Assim, ó. Falei, glória a Deus, hein? Glória a Deus, já conseguimos. E a gente veio trabalhando e veio com o entendimento que Deus quer falar algo com a gente. Deus quer falar algo com a gente. Deus quer falar algo com a gente. E no início da Apox, Deus sempre ministrou no nosso coração que a Apox era uma extensão do reino de Deus. Quem já trabalhou lá, o Lucas, o Daniel, a galera que já trabalhou lá já sabe disso. A gente faz lanche, leva para os mendigos na rua, para o pessoal do ponto de socorro, a gente sempre fez isso. Só que o que acontece? Chega um tempo que a gente acostuma, e a gente acaba esquecendo daquilo que nos trouxe até aqui, das palavras que foram liberadas lá no ensino. Qual que foram as palavras que foram liberadas lá no início do Ministério Aliança? É essas palavras que nós temos que trazer a esperança de novo, sabe? É essas palavras que tem que voltar a queimar o nosso coração. Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua vida quando Ele encontrou com você? Qual foi a palavra que Ele liberou a você? Essa palavra precisa queimar no seu coração, irmão. E aí nós mudamos o nosso entendimento. Deus quer levar a gente para esse lugar. Vamos, meu irmão. Deus tem feito algo sobrenatural na nossa vida e na nossa casa. E eu digo isso para glorificar o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória por todas as conquistas. Irmão, eu não preciso mais ficar fazendo evento. Eu não preciso mais me matar de trabalhar igual eu trabalho. O meu tempo é investido agora, de dia e de noite, em meditar na palavra do Senhor. E o Senhor fala assim, está meditando na minha presença, está jejuando, está orando, está buscando a minha presença, você ama estar na minha presença, toma a bênção. As bênçãos seguem atrás de você, irmão. Mas o inimigo vai se levantar, o inimigo já está derrotado. Ele já sabe, olha só, o inimigo, o Satanás, o corintiano, ele não é o dono do inferno. O inferno foi feito para ele sofrer. E ele sabe disso. Ele quer tirar de você o entendimento de que você é filho. Para você reclamar, murmurar, não adorar o Senhor,
no dia da luta, falar, é mesmo, acabou, agora não vai dar mais nada, não sei o quê. Porque se você não adora ao Senhor, você murmura. Se você murmura, você adora Ele. E tudo que Ele queria desde o início é adoração. E aí tem muitos que estão murmurando, estão adorando ao diabo, não têm uma vida com Cristo, que vão queimar no lago do inferno junto com Ele. Mas hoje, se ouvires a voz do Senhor e abrires o teu coração, irmão, pode ser hoje, Salmo 133, de 1 a 3, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, e como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Davi foi treinado, irmão. O treinamento de Davi foi pesado. Seus irmãos rejeitaram ele. Eu seu tamanhozinho, menino, nós somos tudo guerreiro, grandão, forte. Você ruivo, nem cor de gente você tem direito. Foi forjado ali. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão. Mas um dia, Samuel 17:36, um dia, ele chegou na batalha para servir os irmãos, e ele viu um gigante. Ele falou, quem é esse incircunciso aí? Ei, menino, sai fora, que eu vou dar ele uma pedrada. Sabe o que acontece? Aconteceu com ele, ele foi forjado lá, ninguém viu ele sendo forjado, mas no dia do combate, ele se tornou rei. Deus quer te fazer de você, irmão, um rei. Ele quer tirar você lá do meio das malhadas lá. José foi treinado sendo vendido pelos irmãos, caluniado, preso, esquecido. O treinamento dele foi esse, Gênesis 37:5. Mas depois José decifrou o sonho de Faraó, lá preso injustamente. Tem um menino lá que ele sabe decifrar sonho, vou chamar ele lá. Aí ele chega e fala, isso aí é isso, isso, isso e isso. No final, depois do combate, que ele já foi treinado lá atrás, ele combateu, venceu, ele foi o quê? O governador do Egito. José, depois que decifrou o sonho de Faraó, ele livrou todo o povo hebreu da fome, inclusive a sua família. Os seus irmãos que o venderam. José virou governador do Egito. Um bom soldado, ele está ligado no céu. Vou terminar já. Um bom soldado, ele confia em suas armas. E um bom soldado, ele confia e descansa no seu Senhor. Eu vou deixar para terça-feira que vem, para a gente terminar, sobre os ensinamentos que Paulo nos deixa sobre o bom combate. E nós vamos falar sobre esses 3 pontos. Um bom soldado está ligado nos céus. Um bom soldado, ele confia em suas armas. E um bom soldado confia e descansa no seu Senhor. Amém, irmãos? Que Deus traga entendimento dessa palavra no seu coração e que você entenda. Combater, nós vamos combater. Agora nós podemos escolher se nós vamos combater o bom combate ou se nós vamos combater o mau combate. Vimos que o bom combate, ele é um combate que se faz antes, preventivo, né? Então, faça esse combate preventivo. Só que é difícil, né? É difícil. Tem que acordar cedo, ir para a academia, tem que comer brócolis. Hoje eu estava comendo brócolis de tarde. Dá vontade de comer, para furar na geladeira, tem um monte de potinho da Bruna, assim, de Tapaué. Falei, Jesus, um desse vai ser. Aí abri um frango branco, anêmico. Falei, não, isso aqui não. Abri o outro, tem lá que eu não sabia, não soube decifrar o que era aquilo. De gente, não sei, tinha um trem lá dentro lá. Aí eu abri outra redondinha assim, menino, brócolis. Falei, aleluia, vamos comer brócolis, Senhor. Ô, trem delicioso, brócolis. Mas eu sei, irmão, que é saúde para o meu corpo. A minha vontade era o quê? Comer uma coxinha, né? Vou comer uma coxinha. Mas aí a minha saúde vai para onde? Existe uma frase de um pregador que ele diz, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora eu não consigo mais levar a mensagem. Quem quer morrer aqui antes do tempo? Ninguém. Então cuide-se. Cuide da sua mente,
cuide da sua saúde, cuide do seu relacionamento, cuide dos seus filhos. Coloque a mão na cabeça dos seus filhos, orem por eles. Ore pela sua casa de comunhão aqui. Ore pela vida dos seus pastores. Temos vivido tempos de lutas ferrenhas, sabe? Batalhas assim, fenomenais. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém? Então fique de pé no seu lugar. Terça-feira que vem eu termino essa palavra. Pode ser, apóstolo? Então terça-feira que vem você sabe que eu vou pregar. Se você não vir, eu sei que você está com uma coisa errada comigo, tá? Vou te dar uma bibliada. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Te pedimos, ó Pai, nos ajude a combater o bom combate. Esse combate preventivo, Senhor. Sim, coloque em nós um fogo e uma fome e uma sede pela Tua presença, Senhor. Coloque em nós o desejo de estar na Tua presença dia após dia. Coloque em nós, Senhor, a fome de meditar nas Tuas palavras. Ah, Senhor, como o salmista diz, quanto mais eu medito na Tua palavra, mais o meu coração queima por Ti. Que o coração do Ministério Aliança volte a queimar na Tua presença, Senhor. Que essa igreja viva que há aqui, Senhor, no meio de nós, que ela se levante como uma igreja combatente nesse tempo, que vai, Senhor, chutar as portas do inferno, vai saquear o inferno e vai trazer muitas almas para o Senhor. Te peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada um aqui que veio essa noite. Que o Senhor traga entendimento ao coração, aqueles que estão passando por luta. Ô Pai, contempla o coração deles agora, Senhor. As orações do Teu povo feitas neste lugar, contemple elas em nome de Jesus. Vai, Senhor, te conta a vida do Pedro e da Paula, Senhor, em nome de Jesus. O Teu Espírito Santo é o Espírito que traz conforto, Senhor. Ah, Deus, o Senhor tem um futuro sensacional para aquela família, e eu creio nisso, Senhor. E em nome de Jesus, que o Miguelzinho, ó Pai, venha rompendo a aurora aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, tem café ali atrás, tá? Fica à vontade. Se você sentir no coração de fazer um pix para a obra, tá ali também. Mas se não, tá tudo certo, tá?